E aí pessoal, sou aqui o Mr. Egg do canal CK Black Knight, da página Paradise nos Game, e hoje eu vou estar aqui mostrando, fazendo uma comparação entre o Nintendo 64 e o PlayStation 1, né? Já que os dois são da mesma época aí e tal. Mas esse videogame aí que apareceu, o Nintendo CD-ROM, que seria a parceria entre a Sony e a Nintendo. E aí a Nintendo brigou com a Sony brigou com a Nintendo. Aí a Sony continuou com o projeto dela, que era o PlayStation, e a Nintendo com o Nintendo 64 e tal. Então hoje eu vou fazer uma análise aí, comparar os dois em termos de venda, lucros, gameplays, etc. Esqueci tudo pro caralho. Tá, então vamos lá, gente. Vamos lá as gameplays. E bom, agora vamos ver o design, né? Aí você tá vendo o Nintendo 64, videogame quadradão, o controle parecia um vibrador em formato de N e funcionava a fita, né? O design horrível, né? E vamos ao PlayStation 1 nesse momento agora. E bom, aí você tá vendo o PS1, né? Parecia um fogão de uma boca só, né? E... não tem muito o que falar, mas foi corrigido no Slim, né? Então vamos aos jogos. E bom, em relação à quantidade, foram lançados 5.501 jogos para PlayStation 1. Tudo bem que alguns são remakes e relançados, né? Mas mesmo assim é muito jogo. E vamos aos Nintendo 64. E bom, enquanto um tinha 5.501, né? Tudo bem, tinha remakes, relançados, etc. Esse aí só teve 541 jogos. Não era muita coisa, mas devido à grande dificuldade também de fazer fitas. Enquanto um copiava os CDs, eu tinha que programar as fitas, né? A Nintendo se ferrou nessa. Então vamos aos gráficos. E aí, gente, aí você está vendo o gráfico do PlayStation 1 e o do Nintendo 64. Eu acho que o Nintendo 64 ganhou essa, apesar do PlayStation 1 já trabalhar com pixels e o Nintendo 64 com texturas, assim, triângulos e bolas. O Nintendo 64 saiu um pouco melhor, porque a textura tá melhor do que do PlayStation, se você reparar. Em compensação, o PlayStation tá com muito mais cor, um jogo muito mais vivo, e o Nintendo 64 um jogo muito mais opaco, assim. Mas mesmo assim, o Nintendo 64 ganhou essa. E vamos aos jogos exclusivos. E começamos bem, né? Aí da Nintendo, e claro, Nintendo não pode existir Nintendo controle remoto, vai existir uma porra de um Mario, né? E o Mario começou com o primeiro Mario em 3D aí, o Mario 64, é um jogo exclusivaço aí da Nintendo, né? Ninguém copia, ninguém faz, o cara já tá azucrinando, né? Ninguém faz nada com jogos ninguém faz nada, ninguém pode fazer nada com o Mario, né? Mas você tá vendo aí, era um jogo bom, gráficos bons, né? Pra aquela época, né? Tinha uma textura boa de cor, o cara queria passar por baixo, que burro, velho. Tinha um jogo era todo em 3D, mas quando chegava nesses pontos assim, voltava a qualidade original, né? Em 2D. Né? E via que o jogo era bom, né? Um jogo exclusivo, assim, bom. Que claro, deve ter deixado muito fanboy aí do Mario aí, que viveu uma infância jogando Mario. Deve ter ficado muito puto ao comprar no PlayStation, né? Nesse ponto a Nintendo foi massa e não vender até hoje os direitos do Mario, né? Que se vendesse os direitos pro pro Xbox, pro PlayStation 3, o Wii e o Wii U, né? Nem existiria mais, né? Vamos ser sinceros aí, né, Nintendo? E bom, essa é a gameplay aí do Super Mario. E vamos então à gameplay do jogo exclusivo lá, o Crash. Roda! E bom, aí você tá vendo o Crash Bandicoot, acho que é o 1, né, pela abertura clássica aí. Bom, é um jogo surreal pra sua época, na minha opinião, um jogo muito bom. Tinha gráficos excelentes pra aquela época, né, a gente tem que ressaltar isso, é o primeiro jogo, PS1, blá. Mas, na minha opinião, ele deixa um pouco a desejar em textura, já que a Nintendo, pra mim, usou muito bem as texturas do Super Mario. Mas em termos de jogabilidade, o Crash é muito melhor do que o Super Mario. É um jogo que vendeu mais do que o Super Mario, né? Bom, esse é um jogo exclusivo. Não é mais feito, né? Eu acho bizonhice, né? Não é mais feito. Mas era um jogo exclusivo só pro PlayStation 1 naquela época. Então você tem noção... Pra você ter a noção que o videogame era massa, né? O jogo e o videogame eram massas, né? A Sony comprou os direitos pra só vender esse jogo só pro PS1, né? Então não tem muito o que falar não, esse jogo era muito massa mesmo, né? Eu particularmente gosto muito. Olha o gráfico, né, cara? O gráfico naquela época era muito maneiro. Seria legal se o Nintendo 64... A Nintendo particularmente fizesse a mesma coisa que fizeram no Crash, né?
botar essa câmera atrás, assim, fica mais detalhado o jogo, mais bonito o jogo, né? E particularmente eu acho o Nintendo, desculpa, o Crash superior ao Nintendo 64. Puta que o pariu. Para de latir. Eu achava caralho, velho. Eu achava mais maneiro o gráfico do Crash do que o do Mario 64. Beleza? Consegui falar até que enfim. Então vamos a vendas. E, bom, eu acho que a animação do garotinho é pelo futuro, né? Porque se encontrar o Nintendo 64 hoje é raridade. Eu tenho um amigo até que tem o Nintendo 64, mas o Nintendo 64 só vendeu 32,93 milhões. Não foi muita coisa, né? Só vendeu 32 milhões e 930 mil, né? Não foi muita coisa, mas quem tem um Nintendo 64 aí deve se sentir privilegiado. Então o Nintendo 64 eu tinha um amigo que tinha, mas o videogame do Bigodudo não vendeu tanto assim. Então vamos ao do PlayStation 1. Não, o Luizinho tá aí, não pode chorar não. Você tá chorando, rapaz? Vamos jogar. Não pode. Vou lá agora. E bom, se você já chorou por alguém no PlayStation 1 que fez uma aposta, raspou a cabeça, teve que dar o cu, sei lá, e a culpa é do PlayStation? É, porque o PlayStation só vendeu 104 milhões e 250 mil dessa merda aí, né? Então, se todo mundo chorou, a culpa é do PlayStation, tá? Se você já jogou apostando, culpe a Sony por vender tantos PlayStations aí. E é por isso que até hoje o PlayStation 1 é encontrado, os CDs é encontrado do PlayStation aí. E bom, vou me despedindo, fique com os créditos aí, dá um like, favorite, se gostou do vídeo, divulga a gente aí, valeu? Adeus, tchau, sou o Mr. X.